Olá, meus irmãos, a paz e graça. Eu vou falar hoje sobre o que a Bíblia afirma sobre o Deus inacessível e como a gente vamos conseguir discutir isso e aprender de uma maneira progressiva à luz das Escrituras. No Evangelho de João, do capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: ninguém jamais viu Deus. Em 1 Timóteo, a gente vai estreitar mais um pouco aqui, vai dizer que no capítulo 6, do versículo 16, Deus habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. Aí em Êxodo também vai dizer: não pode o homem ver a minha face e viver. Ou seja, a essência do Pai é invisível, inacessível e transcendente. Então a pergunta legítima é: se Deus é inacessível, quem foi que apareceu no Antigo Testamento? Para os profetas, para Moisés, para tantos outros. Realmente, Moisés, ele viu Deus? A Bíblia, ela diz duas coisas que parecem até contraditórias, mas não são. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com amigo. Está escrito em Êxodo 33, versículo 11. Mas logo depois, isso aqui, você viu como a Bíblia ela vai se interpretar de uma maneira progressiva, e ela mesmo se responde. Mas logo depois vai dizer assim, em Êxodo 33, 20: tu não poderás ver a minha face. Qual a conclusão que nós temos desse texto? Que Moisés não viu a essência de Deus, mas uma manifestação visível e mediada. Tanto é que Deus diz em Êxodo 33, 23: verás as minhas costas, mas não a minha face. Não se verá. Está escrito lá. Isso significa uma linguagem antropomórfica, não uma visão plena da divindade. Então, quem é esse Deus que aparece no Antigo Testamento? Eu vou te dar uma resposta clássica da teologia cristã e histórica, que é o Filho, o Verbo, antes da encarnação. Isso é chamado de cristofania ou teofania mediada, que está lá no Antigo Testamento. E para você poder entender isso, como a gente acabei de dizer para você, a Bíblia ela se explica de maneira progressiva. Porque quando a gente vai lá para o Evangelho de João, do capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que estava no seio do Pai. Ele que se revelou. O Filho unigênito. Foi ele que se revelou. A palavra que se revelou no grego, que quando a gente vai ver uma exegese, ela significa tornar visível, explicar e manifestar. Jesus é o Deus que se torna visível. E Paulo vai dizer em Colossenses 1, no capítulo 1, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Se Deus é invisível, e quem pode ser visto como esse Deus? É aquele que é sua imagem perfeita, o Filho. O Filho é a imagem perfeita do Deus. O Antigo Testamento, irmãos, o Senhor, o anjo do Senhor, a gente vai falar aqui do Antigo Testamento. Exemplo da sarça ardente,
O anjo do Senhor apareceu e Deus chamou no meio da sarça. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 2 e 6. O texto ali ele alterna, né, irmãos? O anjo do Senhor, o próprio Deus. Ali ele recebe adoração e ele declara: eu sou o que sou. Anjos criados não aceitam adoração. Exemplo, em Gideão. Eu vi o anjo do Senhor face a face. Gideão, ele entra em pavor porque ele sabe que ninguém vê a Deus e vive. Está lá em Juízes 6, 22. Mas Deus diz: paz seja contigo, ele falou para Gideão. Não é verdade? Exemplo de Abraão, em Gênesis 18. 3 homens aparecem. Um deles é explicitamente chamado de Senhor. Está até lá no tetragrama, letra do, né? YH, WH. E Abraão fala com ele, intercede, recebe a promessa, mas ali não é um anjo comum. Jesus confirma isso indiretamente. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Está lá no Evangelho de João, o capítulo 8, versículo 56. Os judeus entenderam perfeitamente quando ele estava dizendo eu sou. Ali está as vogais do tetragrama, né? Y, H, W e H, que é o nome do próprio Deus. Então a resposta direta é: Deus Pai nunca foi visto em sua essência. E quem aparece no Antigo Testamento foi o Filho, o Verbo eterno, em manifestações visíveis e pré-encarnadas. Essas aparições, ela prepara o caminho para a encarnação de Jesus em Nazaré. Por que isso é importante, meus amados? Porque mostra que Deus não muda. Jesus não começou em Belém, que muitas pessoas só conhecem Jesus ali em Belém, mas Jesus, ele é o verbo que estava antes da eternidade. Antes, porque em 1 João vai dizer que ele era o verbo, estava com Deus e todas as coisas foi criado intermédio dele. Então o Pai era a fonte, através do Filho foi criadas as coisas e através do Espírito Santo ele deu fôlego de vida. A própria Bíblia se explica. Então, o que eu quero te dizer? Que aquele que apareceu no Antigo Testamento era Cristo. Aquele que se revelou era Cristo. O Pai se revelou através dele, porque pela sua essência, pelos seus atributos, o homem não suportaria a sua glória. Então a maneira que o Pai se revelou foi através do Filho. Através do Filho, ele criou todas as coisas. E através do Espírito Santo de Deus, ele soprou o fôlego de vida para mim e para você. Então, irmãos, aqui há 3 pessoas que compõem um único Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A teologia vai chamar de Trindade, mas isso não existe, é divindade. A palavra Trindade nem existe na Bíblia. Os estudiosos criaram para tentar descrever as 3 pessoas que constituem Deus. Através da Bíblia, irmão, Deus está presente como sendo Pai, Filho, o Espírito Santo. Não há 3 deuses, nem um Max aqui com 3 máscaras. É um Deus em essência e em eternidade. É sim 3 personas, mas um único Deus. Veja, por exemplo, Mateus 28, 19. Em 1 Coríntios, no capítulo 16, do versículo 23 e 24. E 2 Coríntios também, do capítulo 3 e versículo 13. As Escrituras apresentam o Pai como a fonte da criação e que dá vida, e Deus e todo o universo. Veja João 5, 26, em 1 Coríntios 8, 6 e Efésios 3, do versículo 14 e 15. O Filho é retratado como a imagem do Deus invisível, a representação exata do seu ser, da sua natureza. É o Messias Redentor, em Filipenses 2, do versículo 5 e 6, em Colossenses 1, 14 e 16, em Hebreus 1, 1,
3 também está dizendo, o Espírito de Deus é agindo, é Deus alcançando as pessoas, a representação exata do seu ser e da sua natureza, e o Messias Redentor, que está aí lá em Filipenses, em Colossenses. O Espírito de Deus, ele sempre agiu, meus. Então eles mostram a Trindade trabalhando juntos, através do universo. Esse é o nosso Deus. Ele quis se revelar desse jeito, em uma única pessoa. Espero, irmãos, que você possa compreender esse Deus que se manifestou antes da eternidade, o Verbo que era, a divindade de Cristo, que é confirmada até nas antigas pregações sobre o termo Senhor Jesus Cristo, e a epístola de Paulo concentra no título do Senhor Cristo. Nós temos várias e várias passagens. Eu fiz um vídeo curto aqui para você entender a divindade de Cristo, porque o ser humano não suportaria a glória de Deus. Então Deus, ele se revelou através do seu Filho. Toda a hermenêutica é Cristo. Quem estava lá no Antigo Testamento era Cristo, e Deus criou todas as coisas através dele. As pessoas conhecem o Cristo através de Belém, mas antes da eternidade ele já era. Ele já estava com o Pai. Ele não foi criado. A Bíblia vai dizer que ele foi enviado, que ele foi gerado, e que ele é a essência de Deus. Então ele é Deus. Em essência, em eternidade, em caráter, em atributo. Não existe um Deus maior nem menor. É um Deus distinto em 3 pessoas, mas é um único, porque o Pai é a fonte, o Filho cria todas as coisas e o Espírito Santo dá vida. Esse é o Deus que você serve, não um sincretismo religioso. É um único Deus que se manifestou, não usurpou da sua glória e habitou no meio de mim e de você, para nos perdoar, para aceitar você do jeito que você é, aceitar eu do jeito que somos. Mas para isso, a fé confirma que Ele é o nosso Salvador. O que vai levar você para o céu não vai ser religião. Talvez você esteja numa religião que está apresentando outro Cristo, mas hoje eu estou te apresentando um único Cristo e verdadeiro. Não importa se você está na igreja católica, se você crê que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador, você crê nessa trindade que eu te disse, o único Deus. Quando eu falo trindade, não é 3 Deus, Deus não. Eu falo divindade, um único Deus e essência. Você é salvo, porque a gente é salvo pela fé. A fé através do Filho revelado do único Deus eterno. Eu espero que vocês, irmãos, recebam esse Cristo. A questão não é um estudo, é também uma palavra de vida eterna. Antes da criação ele já existia. Que você possa ver se esse Cristo onde você está sendo apresentado em essência, em eternidade. Que muitas pessoas falam, na minha igreja lá tem Cristo, mas será que o Cristo histórico? Porque eu estou te apresentando aqui, estou te apresentando um Cristo histórico. Não estou te apresentando um Cristo da igreja católica, de judeus, eu estou te apresentando um Cristo histórico. O que antes da eternidade já era, com o Pai, em essência. O único Deus verdadeiro. O único que teve o poder de habitar no meio de nós, de morrer e dar uma oportunidade para mim e para você. É esse Cristo que eu te apresento aqui. O único e suficiente Deus que se manifesta para que eu e você tenham acesso a Ele e viva em eternidade com Ele. Esse mesmo Cristo que estava antes da eternidade, Ele se apresentou para os profetas menores, para os profetas maiores. Ele se apresentou como capitão do exército para Josué. Ele se apresentou também ali para Jacó, porque o único que pode mudar o nome é Deus, e quem estava ali se apresentando ali nessa teofonia era Cristo, já com Jacó mudando o seu nome, colocando Israel. Esse é o seu Deus, é o Cristo histórico, é aquele que não usurpou da sua glória. Então quando ele chama o Pai de maior no Novo Testamento, você vai falar, não, ele chamou o Pai de maior, então não, ali no sentido da missão. Então a Bíblia vai dizer que ele não usurpou da sua glória, se esvaziou de si mesmo. Então por isso que ele chama o Pai ali de maior, porque ele, no sentido da missão, do propósito, o Pai tinha que ser maior ali. E ali está numa natureza humana. Então quem está na natureza humana, ele não usurpou da sua glória para habitar entre eu e você, para nos dar uma oportunidade. Esse é Cristo, o histórico que eu te apresento hoje. Que você receba na sua vida esse Cristo,
Eu queria fazer um estudo, mas acabou sendo uma palavra. Mas Deus te abençoe. Graça e paz a todos. Que você possa ter encontro com esse Cristo verdadeiro. Porque muitos conhecem só o Cristo de Belém, do Novo Testamento. Mas antes de tudo ele já existia. E todas as coisas foram criadas em intermédio dele. E todas as coisas é para ele. É para que o nome de Deus seja glorificado na minha e na sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.